Olha como ele ficou macio, gente, ó. Bem macio, bem fofinho. Olha a massa, como que ficou. Tá vendo? Olha como fica dentro, gente, ó. Ó, ele fica bem macio mesmo, o pão, ó. Bem macio mesmo. Tá vendo? Dentro fica bem fofinho. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Receitinhas da Lana. Hoje eu separei para ensinar para vocês essa receita de pão caseiro, ó. Gente, fica muito gostoso esse pão. Esse pão, eu vendia esse pão há mais ou menos uns 3 anos atrás. Eu vendi esse pão para poder pagar minha faculdade. Então, eu fazia essa receita de pão e vendia de porta em porta. Gente, eu faturava muito, tá? Eu vendia muito. Eu pagava minha faculdade vendendo esse pão. Então, gente, é uma receita muito simples, muito gostosa e tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Ó, o pão fica super fofinho, tá? Super fofinho. É muito gostoso e é muito fácil de aprender. Bora lá aprender? Bora começar a fazer o nosso pão. Eu tô utilizando como medida esse copo de requeijão. Tem 240 ml. Vamos para a primeira etapa. Eu vou colocar metade desse copo de água e metade desse copo de leite, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos transferir para a panela. Vamos fazer esse processo por 3 vezes. Quem quiser colocar só o leite, ao invés de colocar metade de água e metade de leite, pode estar utilizando só o leite, tá bom? Dá certo também. Vou colocar também, junto com o leite, o fermento, 50 gramas de fermento. Esse fermento que eu coloquei é aquele fermento fresco que a gente compra em padaria, em mercado, tá? 50 gramas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar o leite morno, tá? Ele não pode estar muito quente, senão vai acabar perdendo o efeito do fermento, tá bom? Ele tem que estar morninho, não pode estar muito quente. Esse pão, gente, fica muito gostoso. É aquele pão que fica fofinho e ele é mais assim puxado pro doce, sabe? Ele não é aquele pão salgado, aquele pão caseiro salgado. Eu já vendi demais esse pão. Os meus clientes que eu tinha, nossa, gostava bastante desse pão. Eu sou formada em fisioterapia e durante 2 anos e meio eu fiz essa receita de pão para poder vender de porta em porta, para poder eu pagar minha faculdade. Então, essa receita de pão aqui me ajudou bastante. Ganhei muito dinheiro com essa receita de pão. Vamos ver se tá morninho. Ainda não. Então, quem quiser uma rendinha extra, super indico fazer esse pão. Fica muito gostoso, é econômico, não é uma receita que fica cara para fazer. É bem econômica. E tenho certeza que vocês vão vender bastante. E os seus clientes vão gostar desse pão. Vamos ver se mornou. Tá morninho. Então, vamos desligar. Então, o que a gente vai fazer? Eu separei aqui, ó, gente,
500 gramas de farinha de trigo. Eu tô utilizando para fazer o pão essa marca de farinha de trigo, Rosa Branca. É muito boa essa marca. Pra gente fazer um pão legal, que fica bom, fofinho, com uma aparência bonita, a gente tem que usar uma farinha de boa qualidade, porque tudo isso influencia no pão, no crescimento e tudo mais. Então, é legal a gente comprar uma farinha de boa qualidade, tá bom? Essa marca aqui é muito boa. Tem uma marca de farinha também que se chama Anaconda, é muito boa também, tá? Então, sempre quando a gente for fazer um pão, alguma coisa assim, sempre a gente procurar usar uma farinha de boa qualidade. Eu vou colocar um pouco aqui, aproximadamente acho que umas 400 gramas. E a gente vai pegar essa misturinha com o leite, o fermento e a água e a gente vai despejar aqui. Agora a gente vai misturar. E vamos fazer tipo um mingauzinho, tá? Essa é a consistência, como um mingauzinho. Ó, ele tá muito ralo. Então, eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha. Vamos misturar. Vou acrescentar mais o restinho de farinha, que eu reservei aqui, as 500 gramas. Aí, vocês vão colocando aos poucos, tá? Não vão colocando de uma vez só, porque daí o mingau pode ficar muito duro. Então, não é isso que a gente quer. Então, vão colocando aos poucos, pra poder não dar errado. Ó, vou mostrar pra vocês a consistência. Tá um mingauzinho mesmo, tá? Ó, essa é a consistência, tá? Bem cremosinho, um mingauzinho mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai deixar esse mingau, ele crescer, ele dobrar de volume, pra gente ir pra próxima etapa da receita, tá bom? Então, agora aqui, a gente vai reservar, a gente vai jogar um pano por cima, vamos deixar crescer, dobrar de volume esse mingau, por aproximadamente uma meia horinha, tá bom? Quando crescer, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, já cresceu de volume, ó. Cresceu bastante, tá? Então, agora a gente vamos seguir com a receita. Vamos acrescentar 3 ovos, tá? Eu tô colocando 3 ovos junto. Se o ovo de vocês for pequeno, acrescenta mais um. Uma colher de sopa de sal. Aquela medida do copo de açúcar. Uma medida de óleo. Vamos misturar. Depois de misturado, a gente vai acrescentando a farinha, tá? A gente vai acrescentando a farinha aos poucos. Eu separei aqui, ó, 1,5 kg de farinha, mas não vai tudo isso, tá? A gente vai colocando aos poucos. Aí, pra vocês fazerem o pão, separa 2 kg de farinha, mas não vai tudo isso. Meio quilo, mais ou menos, vai colocar no mingau, né? No começo da receita. E depois reserva o restante da farinha pra dar o ponto do pão. Então, é só misturar, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mexer mais com a colher. Então, daí eu vou ter que mexer com a mão, tá bom? Essa receita, gente, rende bastante pão.
Vou acrescentar mais um pouquinho. Ó, não vou conseguir mexer mais com a colher. Então, agora eu vou ter que mexer com a mão. Vou colocar mais um pouquinho de farinha. E vamos mexer com a mão. É uma massa, gente, que fica bem fofinha. Bem gostosa de trabalhar. Eu vou misturar mais um pouco aqui dentro da bacia. Depois eu vou jogar na mesa para poder sovar a massa. Então, aqui já tá difícil para mexer aqui dentro. Então, eu vou despejar a massa na mesa para poder sovar na mesa. Vamos deixar de lado a bacia porque a gente vai usar depois. Dei uma limpadinha na mão aqui mesmo. E vamos sovar a massa. Vou jogar só mais um pouquinho de farinha por cima. E agora, sem segredo. Vamos mexer com a massa. Se tiver grudando na mesa, joga um pouquinho de farinha por baixo. Então, pessoal, no começo do vídeo, né, eu comentei com vocês que eu vendia bastante essa massa de pão. Hoje, eu já não vendo mais, tá? De porta em porta essa massa. Mas quando eu encontro os meus clientes na rua, eles sempre me cobram um pão. Mas agora eu não tenho tempo para poder fazer, para poder vender, como eu vendia antes. Mas espero que possa ajudar várias pessoas, né, que quer tirar uma rendinha extra. Tenho certeza que esse pão vai fazer bastante sucesso. Se você tá gostando da receita até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar por dentro todas as vezes que tiver vídeos novos aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo da cidade onde você mora, para mim conhecer mais um pouquinho sobre você. Quero trazer no canal uns vídeos de coisas que a gente vendia também. Empada, a gente vendia bastante empadinha, nossa empadinha fazia muito sucesso também. Empadinha, daquelas tortinhas de limão, sabe? A gente vendia bastante, fazia bastante sucesso. Pra poder ajudar, né, quem não tem trabalho, quer faturar uma rendinha extra. A gente compartilhando aquilo que a gente sabe. Da mesma forma que alguém compartilhou comigo essa receita, por que eu vou ficar guardando pra mim, né? Se eu puder ajudar outras pessoas, vai ser muito gratificante. Ó, tá grudando muito pouco na mão e na mesa. Já tá quase no ponto. Quem disse que a gente não faz exercício em casa, né? Tá grudando um pouco na mesa ainda. Eu gosto sempre de ir fazendo pão e dar uma limpadinha na mão. Porque daí você sente melhor a textura da massa. E não corre o risco de errar. Esse é o ponto da massa, tá? Ó, não tá grudando na mão, tá? Ela não tá dura, tá uma massa mole, mas bem firme. Ó,
É muito gostosa de trabalhar essa massa, é muito boa mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar a massa crescer, tá bom? Então, a gente vai pegar aquela bacia que a gente tava utilizando no começo. Eu tinha separado, pra poder dar o ponto, 1,5 kg de farinha. Sobrou isso daqui, ó. Sobrou bem pouquinho. Então, vai aproximadamente quase 2 kg de farinha mesmo, tá? Pra fazer a massa. Vou jogar um pouquinho aqui dentro. E vamos colocar a massa pra crescer. Aqui, pessoal, a gente vai deixar crescer a massa, tá? Ela vai crescer até aqui em cima, vai transbordar mesmo aqui dessa bacia. Vou deixar crescer. Quando crescer, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Aí é só abafar, colocar um pano por cima. Plástico, se vocês tiverem, tá? Bem grande, abafa e deixa mais quentinho pra crescer mais rápido, tá bom? Uma coberta que vocês não utilizem mais, se quiser deixar separado só pra poder usar, pra poder fazer o pão, tá bom? Na época a gente tinha coberta que a gente utilizava só pra poder cobrir o pão. Agora é só deixar crescer. Quando dobrar de volume, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Já cresceu a massa, agora a gente vai cortar os pães, a gente vai pesar pra poder enrolar o pão pra crescer, tá bom? Vamos lá. Vamos vir aqui. É bom uma balancinha dessas de precisão para poder facilitar, para poder pesar os pães todos iguais. Vou pesar aqui a quantidade do pão que eu fazia para poder vender, tá bom? Para poder dar uma ideia para vocês. Eu vendia pão de 2 tamanhos, de 400 gramas e de 600 e pouquinho, quase 700 gramas. Ó, deu 411 gramas. Vou colocar mais um pouquinho. 450. Tá bom. Vou fazer um pão grande agora. Ó, 663. Um pouquinho de farinha na mesa. Com o auxílio de um rolo. Vamos virar a massa de lado. Colocar mais um pouquinho de farinha. E agora vamos enrolar. Solta um pouquinho a massa, ó. Na mesa. Aí sem segredo, só enrolando o pão. Aí vai arrumando aqui, ó, apertando aqui os lados aqui, ó. E assim fica o pão. Aí a gente vai enrolando e vai colocando na assadeira. Sempre colocar essa dobrinha aqui, ó, do pão pra baixo, tá? Pra ele não abrir. Aí vai dar um espacinho, porque ele vai crescer bastante.
E vamos colocar outro pão. Outra dica, pessoal, para o pão ficar mais bonitinho, ó. Sempre quando vocês forem enrolar o pão, vamos soltar aqui, né, da mesa. Aí vocês vão ver qual o lado da massa que tá mais bonita, tá? Qual que tá mais lisinha, pra poder deixar ele pra baixo, que é o que vai ficar por cima, né? Então, eu vou abrir mais um pouquinho aqui, pra poder deixar mais lisinha a massa. Ó. Esse lado aqui tá mais bonito, então eu vou virar a massa. Esse lado que eu virei vai ficar pra baixo e esse aqui vai ficar por dentro. Então, agora a gente vai enrolar. Ó, vai enrolando e arrumando aqui, apertando aqui, ó, dos lados. Tá pronto mais um pão. Vou colocar na assadeira. E agora a gente vai colocar aqui, ó. O pão na assadeira, ele não pode ficar torto, tá bom? Porque senão, quando ele crescer, ele vai ficar torto. Então, sempre tem que deixar ele retinho. Pra depois não ficar feio. Tá? Eu gosto de dar uma arrumadinha assim na massa. Facilita na hora de enrolar o pão e o pão não ficar desigual. Pronto, mais um pão. E assim ficou. Agora eu vou enrolar o restante em outra assadeira, mas sempre virar essa partinha pra baixo, tá? Pra não abrir o pão. Deixa ele sempre retinho pra ele não ficar torto, tá? E os espacinhos entre eles pra eles crescerem, tá bom? Um pão de 661, outro pão mais ou menos dessa quantidade e um outro de 500 e pouco. Quando eu vendia, eu fazia duas massas de receita. Pra poder falar a quantidade pra vocês que dava, de 12 a 14 pão. Mas aí depende da quantidade de pão que você vai fazer. Por exemplo, se você for fazer mais pão pequeno, vai render mais. Se você fizer mais pão grande, vai render menos, entendeu? Então, é meio complicado pra falar, assim, pra vocês quantos pão vai render. Então, a gente fazia meio a meio. Então, a gente via qual que tinha mais saída e a gente fazia. Por exemplo, sempre quando a gente ia fazer pão, sempre tinha encomenda pro próximo dia. Então, a gente fazia as encomendas dos pães grandes e daí a gente fazia 1 ou 2 pão a mais, grande, o resto a gente fazia tudo pequeno, que era mais vendável, tá? O pão pequeno. Então, a gente fazia mais o pão pequeno. Então, agora eu vou cobrir esses pães para eles crescerem. Depois, quando eles crescerem, a gente coloca pra assar, tá bom? Então, agora eu vou jogar o pano por cima. Enquanto ele estiver crescendo, vocês, de vez em quando, dá uma olhadinha, tá? Pra ver se um pão não entortou, ou alguma coisa assim, pra vocês arrumarem, tá bom? Então, agora aqui é só jogar o pano por cima. Só jogar o pano por cima e deixar crescer, tá bom? Quando ele crescer e tiver bem grande, eu mostro pra vocês como que ficou. Pessoal, já cresceu o nosso pão. Ó, vou mostrar pra vocês como que cresceu. O cara é enorme. Agora, já tá pré-aquecendo o forno pra poder assar o pão.
Então, vou levar ao forno para assar. Então, aqui, pessoal, o nosso pão já está assado. Ó, essa daqui é a assadeira do pão pequeno, tá? Essa daqui é a assadeira dos pães grandes. Olha como ele ficou macio, gente, ó. Bem macio, bem fofinho. Olha como fica dentro, gente, ó. Ó, ele fica bem macio mesmo, o pão, ó. Bem macio mesmo. Tá vendo? E eu vou fazer o que agora? Vou provar o pão, né, gente? Olha isso. Ó, passei um pouquinho de manteiga. É um pão macio, um pão fofinho. Fica muito gostoso. Como eu disse no vídeo, é uma massa que ela é mais pro doce, tá? Não é uma massa doce, muito doce, tá? Mas não é aquele doce enjoativo ou muito doce, tá? Fica no ponto certo, tá bom? Façam, tá? Quem quiser fazer para poder ganhar uma graninha extra, gente, façam, que eu tenho certeza que vocês vão vender muito esse pão, gente. Tenho certeza. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como a gente fazia para poder vender o pão, tá? Então, nessas casas de embalagem, a gente comprava esses saquinhos aqui, ó, transparente, tá? E comprávamos também esses amarradilhos, esses negocinhos aqui, ó, pra gente colocar na ponta. Tem que esperar o pão esfriar pra poder embalar ele, tá? Senão ele vai ficar úmido e ele vai acabar estragando mais rápido, tá? Sempre quando a gente vendia o pão, a gente vendia ele fresquinho, tá? Então, a gente assava e no mesmo dia a gente já vendia. Até porque, fazendo assim, a gente vendia mais, né? Porque as pessoas sabiam que tava fresquinho o pão, tá bom? Na ponta, a gente colocava o amarradilho. Ó, e assim a gente vendia o pão, tá bom? Esse tamanho de pão aqui, a gente vendia, na época, há quase 3 anos atrás, a gente vendia a R$8. Lógico que se fosse vender hoje, teria que aumentar o preço, porque tudo subiu, né, gente? Então, hoje eu acho que eu venderia por uns R$9, tá? De 9 a 10 reais, tá bom? O pão pequeno de 400 e pouquinho, 450 gramas, né? A gente vendia na época, né, a R$6. Hoje eu venderia um pouco mais caro, de 7 a 8 reais, tá bom? Mas, gente, fica muito bom. Tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão vender bastante esse pão, tá? É muito fácil de fazer, vocês viram. E o bom dessa receita é que leva poucos ingredientes e dá pra faturar uma graninha muito boa, tá? Então, façam pra vender e façam pra vocês experimentar. E me conta aqui o que vocês acharam da receita, tá bom?